Olá, minha gente, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Como vocês sabem, né, 6 Seguidores falam de história. E olha que legal, olha como eu estou feliz. Hoje eu estou recebendo um camarada muito qualificado, um camarada muito bacana. Juber, ele é arqueólogo e participou de várias escavações, de várias descobertas arqueológicas na nossa querida cidade de Rio das Ostras. Claro que ele já trabalhou em diversas localidades, mas Rio das Ostras é um dos lugares onde ele já trabalhou. Então, nada como a gente apresentá-lo para vocês, dos 6 seguidores, só que quem vai fazer isso é ele próprio. Olá, Juber, tudo bem? Fala um pouquinho aí de você para os 6 seguidores. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando um pouco do trabalho de Rio das Ostras, mas eu já sou mais velhinho do que isso. Eu já estou na arqueologia desde 1980, fazendo buraco por aí afora. Em Rio das Ostras eu comecei a trabalhar em 86, fazendo a descoberta do primeiro sítio ali no Remanso. E de lá para cá a gente foi fazendo os trabalhos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa. Hoje é IBPA, Instituto Brasileiro de Pesquisa Arqueológica do Rio de Janeiro. É um grupo de professores, pesquisadores, trabalha com estagiário, essa coisa toda. Quando eu comecei em Rio das Ostras, eu era do IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira. Ah, legal. O IAB ocupava uma casa de fazenda no Rio de Janeiro, em Del Castilho, mas depois de tantos anos, a secretária de Cultura despejou o Instituto de lá. Nós tínhamos que sair dali e ir para Belfor Roxo, no interior lá de Belfor Roxo. O lugar não era muito bom e para gente que trabalhava, todo mundo morava por ali, ficava difícil. Então nós saímos e fundamos o IBPA. E o IBPA fica onde? O IBPA fica ali em Maria da Graça. Ah, pertinho. Então ficou pertinho, ali nas proximidades. Agora eu estou mudando de lugar para uma outra sala, estamos arrumando ainda não dá para falar direito onde é que é, porque primeiro vamos arrumar a casa. Isso. Fazendo assim. E em Rio das Ostras eu trabalho desde essa época. A arqueologia em Rio das Ostras, ela é de 1967, quando foi registrado o Sambaqui da Tarioba, pelo professor Ademar Dias, que era o nosso diretor, departamento técnico do IAB. Ele foi fazer um trabalho, mais pesquisa em Macaé. Quando ele retornou, ele passou por Rio das Ostras e resolveu entrar para ver a Baía Formosa, a praia. Quando ele entrou, ele viu muito material, pediu o doutor Bento para entrar e olhou e registrou o museu. Ali tinha um galinheiro. Olha naquela só. Área ali tinha um galinheiro. Então, ficou registrado. Porque naquela época, vai mudando como se diz? As normas. As portarias do IFAM, aquela coisa toda. Antes era mais fácil. Nós fazíamos um grupo, dividia a gasolina e ia para o campo trabalhar. Aí a gente fazia prospecção. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho que fazer um projeto que eu vou fazer prospecção em tal local. E aí o IFAM aprova esse projeto? O IFAM aprova, gera uma portaria, publica-se no Diário Oficial e a gente vai fazer o trabalho. Seja qual for o trabalho, né? A gente faz assim, Entendi. Dessa forma. Ué, então estou entendendo que se eu, como um leigo na arqueologia, eu tenho um terreno, eu descubro aquilo ali, poxa, Juba, tem um achado aqui. Você vai lá, vai ver que realmente tem possibilidade, aí você não faz nada. Você para tudo, monta o projeto e manda para o IFAM. Aí dependendo do que se encontrar, vamos dizer, você está fazendo uma casa, uma construção, encontrou ali. O que a gente pode fazer é comunicar o IFAM, o departamento lá, fala, olha, está acontecendo isso, eu tenho que tirar que vai perder. Aí a gente tira aquilo ali para dar continuidade, para fazer. Entendi. Né? Mas isso são poucas coisas que acontecem, mas os grandes empreendimentos. As grandes construções, as grandes obras. As grandes obras. Muitas delas têm esse cuidado de fazer o trabalho antes, porque é feito 2 relatórios que é muito fundamental, o EIA e o RIMA. Nesse relatório aparecem as informações
histórica meio do ambiente, local. meio ambiente, história, arqueologia, tudo é pensado ali, tudo é colocado ali. E da partir dali é que se faz um grande trabalho. Tá. Aí você fala, a arqueologia vai parar a obra. Para. A arqueologia consegue parar a obra se não tiver adequado. Mas eu já trabalhei em 5 projetos da Petrobras, nunca parei nenhum deles. Fazendo gasoduto de Macaé a Japeri. Nunca parei nada. Fiz linha de transmissão em Tocantins, cortando Tocantins de ponta a ponta. Fiz Ferrovia Norte-Sul e tantos outros. Então, se você trabalha junto, porque tem que fazer naquelas LI, LO, tanta L que tem que fazer, e cada uma contempla um tipo de trabalho, uma coisa. Então, a gente seguindo aquilo ali, Você consegue, ao mesmo tempo, fazer o trabalho arqueológico junto com a obra. Junto e com a obra. o progresso não para e a história e a arqueologia não para. Não para. Esse gasoduto da Petrobras, nós fizemos ele passa em Gaviões, ali em Silva Jardim. É um lugar lindo. Só que eles mudaram o traçado da tubulação, para poder ficar mais fácil, que ali tem um túnel que vai sair lá do outro lado, daquela serra ali. O que eles fizeram? Eles passaram diferente. Quando eu cheguei, tinha o sítio registrado. Nós registramos, mas não vamos trabalhar porque o gás está passando 100 metros. Do outro lado. Quando eu voltei lá, que eles falam abrir pista e passar a máquina para colocar os tubos, desfilar os tubos, essa coisa toda. Cheguei lá, tinha material. Aí eu falei, agora não pode. Você faz o antes e o depois, deixa o trecho para mim. E isso ficou. Eles estavam fazendo o antes e o depois. Como eles colocaram a tubulação, que a gente chama da fralda do sítio, bem na beirinha, nós fizemos aquela parte primeira, eles fizeram a tubulação e nós continuamos o sítio. Quando nós chegamos lá, tinha 4 pedras no meio do pasto e um lambedor de sal. E então, nós começando aquelas 4 pedras e o lambedor de sal, não tinha nada, só tinha uma coisinha, deu uma construção de 10 cômodos, uma casa de 10 cômodos e mais uma área externa. Material lindo, 80 cachimbo, 11 mil e tantos cacos de louça branca, 4 mil coloridas e vai por aí afora, muita coisa. Então, ninguém quer parar a obra de ninguém. E eu também não vou invadir terreno de ninguém para fazer nada. Tanto é que nós fizemos um trabalho de um levantamento em Rio das Ostras, em 2002, que nós tínhamos informação de sítio no Mar do Norte, dentro de plantação de mandioca, de milho, e nós fomos atrás. Aonde? Ah, não, está dentro da plantação. Então a gente ficou rodando ali procurando a plantação. Chega para o proprietário e fala, acontece isso, a senhora não encontra caco de cerâmica, pote de barro, caco de telha, de tijolo, alguma coisa? Não conheço, não vejo. Às vezes a gente olha no rosto da pessoa, ela fala de uma forma que tem, mas ela não deixa você entrar. Porque eles pensam que a gente vai se apropriar do terreno. Quando na verdade vocês só vão se apropriar do material. Do restos arqueológicos lá que são importantes para estudar. Eu vou limpar o terreno dele, vou catar o caco. É. Vou deixar o terreno limpo. Isso. E aí, falando especificamente da situação de Rio das Ostras, eu estou entendendo que a partir do momento que o IAB fez essa prospecção, né, em 67, e anos depois você e demais viram que realmente aqui era um local... ao que você acredita, de repente, essa valorização? Porque eu estou entendendo que nem toda cidade tem essa política de valorizar o patrimônio arqueológico. Quais são os desafios que vocês encontram, muitas vezes, né, tirando essa questão do proprietário privado, com relação ao poder público? O poder público é que a gente fala que ele trava tudo. Porque a gente apresenta um projeto e ele fala que está muito caro, que não tem dinheiro para isso, para aquilo. Mas a gente está vendo que está se gastando em outras coisas, mas podia pelo menos dividir. Em vez da gente fazer um trabalho grande, vamos fazer um pequeno, vamos fracionar
mas vamos fazer. Mas eles não aceitam dessa forma, eles não querem fazer, então fica difícil de fazer. Então, muitas vezes está o produto, está o material arqueológico lá e você não tem condição de eu não fazer tenho o condição trabalho. de fazer, porque para eu fazer, nós temos que montar um projeto. Começa assim, a gente monta um projeto, aí eu tenho que ter uma carta de endosso financeiro. Quem vai pagar? Endosso financeiro. Uma carta de endosso científico. E a gente monta o trabalho, se manda para o IPHAN, o IPHAN vai analisar e vai autorizar. Vai publicar uma portaria no Diário Oficial. Ali eu vou pedir 1 mês, 2 meses, 6 meses, o arqueólogo que determina o tempo. E embora eu faça um projeto, vamos dizer, de 1 mês para trabalhar, o trabalho do arqueólogo é muito mais. Porque quando eu apresento a proposta, eu já trabalhei antes. Quando eu entrego o relatório final, ainda ficou coisa para mim fazer. Entendi. Então, a gente acaba de 1 mês, sendo 2 meses ou mais. Que o trabalho é complexo, né? Que o trabalho gera outras coisas e a gente continua fazendo. Não, fico imaginando vocês escavando e daqui a pouco vocês pensam que tem uma coisa, daqui a pouco tem 10 coisas. Pois é. Então, muitas das vezes a gente faz o trabalho e o trabalho é interrompido porque terminou o tempo. Não o tempo de fazer, porque o tempo é mais relativo. Eu posso chegar para o IPHAN, justificar, olha, eu preciso de mais tempo. O IPHAN vai liberar mais tempo para mim. Mas se eu chegar e falar assim, eu preciso de um aditivo, aí acabou o tempo. Na verdade, eu fazia fotografia. Faço fotografia, sou apaixonado, tenho uma coleção imensa de material fotográfico. Aquela quinquilharia toda velha lá guardada. Que eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco com tanta coisa. Aí eu fui, o Instituto de Arqueologia era próximo à minha casa. Eu consegui entrar, naquele tempo a gente conseguia aquele jeitinho e entrava para o Estado. Eu entrei para o Estado. Não existia concurso público. Não existia concurso, entrei para o Estado e pedi para ir para lá. Aí fui fazendo a fotografia e arqueologia. Ah, tá. Aí comecei ali, uma coisa puxa outra, aí fui fazendo isso. Então, quando eu vim fazer aqui o trabalho de Rio das Ostras, eu entrei como coordenador do trabalho junto com o professor Andemar. Ah, entendi. Professor Andemar. Aí eu passei a ter liberdade de trabalhar como arqueólogo. Eu já fazia. Isso Entendi. Foi em 87, eu estou desde 97, desde 80, né? Fazendo isso, então ficou muita coisa. Legal. Assim, voltando um pouquinho da Tarioba, a Tarioba ela foi registrada em 1967. Em 1997 começamos a fazer o trabalho. Olha quanto tempo. Agora, esse período de 30 anos, você acredita que muita coisa se perdeu? Porque o pessoal fala que a chácara do Bento da Costa Júnior era bem maior do que aquele território. Então, estou entendendo que nesses 30 anos a cidade foi crescendo e alguma coisa pode ter sido perdida, né? Se perdeu muita coisa. Atrás do museu tem um prédio de 2 andares e tem uma garagem subterrânea. Toda aquela garagem subterrânea foi retirado o sedimento e jogado fora um monte de esqueletos. Gente, então o museu poderia ser muito maior. Muito maior. O que você vê hoje, o que dá para se ver dentro do museu hoje, aqueles setores ali escavados, aquela parte toda que foi escavada, tem ali a professora interpretou, acho que 20 ou 22 indivíduos. Ali, só naquele pequeno trecho. Pedaço. Imagine se continuasse, se o território fosse... Aí o que acontece? Aquele prédio perdeu ali, porque fez a garagem. Do outro lado do prédio tem umas casinhas ali que era de pescadores, inclusive o pai do Sabino era morador dali, o Sabino quando criança morava ali. Tudo aquilo ali tem. Aí tem aquele corredor e tem uma casa ali de janela azul, coisa assim. Queriam construir ali, eu falei, olha, aqui tem que fazer arqueologia. Faz parte daquele território. Aquele terreno que tem atrás do museu, que ainda está aberto,
Não foi escavado ainda. Fizemos algumas escavações. Tem um enterramento lá para ser retirado. Caramba. E até agora não se tem verba para fazer. Quanto que você imagina que seria? Claro que de repente isso é um chute, né? Mas quanto que você imagina que teria que ser investido, por exemplo, para ampliar aquele espaço do museu ali? É uma obra ou é um trabalho muito milionário? O que nós pensamos, eu que estou sempre mais à frente daqui de Rio das Ostras, e a professora Denise Chamum, que ela é arqueóloga e museóloga. Tem um livro dela, inclusive, né? Falando do museu. São os dois livros. Um é o livro dela e o outro do análise do material. Aí eu ainda brinco com ela que ela pediu para sofrer, entrou na fila 3 vezes. Ela é bailarina clássica, museóloga e arqueóloga. Gente, só profissão que pediu para sofrer. Peito e na raça. Pediu para sofrer. A nossa ideia seria pegar aquele terreno atrás, fazer um grande galpão ali, alguma coisa assim, para proteger toda a área e levar a museologia para aquele lado, fazer vitrine, outras coisas, fazer escavação, deixar os esqueletos que forem encontrados no chão, botar aquele chão de vidro, Entendi. Aquela coisa. Porque aquele que tem no museu, onde tem uma tampa de vidro, originalmente aquele vidro é no chão e a gente andava em cima do vidro. Olha que legal. Ele era ali no chão, mas como a água do telhado cai muito próxima, poderia danificar. E começou a danificar o enterramento, nós tiramos ele, fizemos uma parte suspensa e recolocamos ele e botou o vidro mais em cima. Entendi. Então, e aí preservou ele, fica mais preservado do tempo, né? Do tempo. O museu começou da seguinte forma. Uma senhora que era moradora, se eu estiver falando demais, você me corta. Não, claro. Vou falar bem rápido. Não, você é quase um arquivo vivo de todo momento ali do Museu Sambaqui. Fica à vontade. Você não vai querer me ficar ali também, não. Me colocar lá. Aí veio uma senhora que era moradora daqui, foi pro Rio, voltou, passou na Rua da Jaqueira, tirou uma planta que estava no pé da jaqueira. Essa planta, quando ela tirou, saiu uma lâmina de machado que está na capa do livro da Denise. Aquela lâmina de machado é picoteada e polida, tem 22 centímetros. Andou na mão da gente, fotografou, fez tudo. Só que quando ela foi na fundação, estava fechado, que era um final de semana, ela voltou, deixou na mão do seu Paulo, que era o proprietário da pousada, que estava sendo construída. Semana seguinte, ele levou, mostrou. A menina pegou, vamos identificar se é. Aí eu falei, você podia ser presa. Naquele tempo era Marafróis. Ela pegou aquilo, tem umas passadas que é bom a gente falar. Ela foi no Museu Histórico na Praça 15 com aquilo na bolsa, para comparar com a que tinha na vitrine. Caramba. Eu falei, você podia ser presa. Eu ia bater palma, prender alguém que roubou um artefato. Aí ela fez contato e eu vim aqui. Enquanto eu esperava, que a fundação estava sendo formada ainda, enquanto eu esperava a minha vez de conversar, vender meu peixe, eu fui andar no quintal. O quintal era limpinho, não tinha nada. Comecei a andar e catar material. Mas como é que é o nome daquela rua? Dona Deolinda. Ah, tá. Aí peguei uma ficha, uma pinha, levei para ela e falei, olha, Dona Deolinda é ali, aqui é Doutor Bento e aqui é o sítio arqueológico. Eles iam construir ali um palco para fazer teatro. Caramba! Aí eu cheguei e falei, aí ficou naquela conversa, vamos fazer, não vamos fazer, ficou aquela coisa toda. Fizemos um primeiro teste, uma sondagem, aí aquele papo de botequim, que o Sabino estava novo na prefeitura, Festival de Frutos do Mar, na Praça São Pedro. E almoçando, batendo papo, vamos fazer um museu. Aí ele topa. E daí surgiu, voltamos depois, fizemos uma escavação e foi saindo. Então tudo que se tem hoje do Sambaqui, eu agradeço o Sabino. Eu não tenho nada contra a política, que para mim, tanto faz. O Sabino deu o primeiro pontapé para a gente montar o museu. 2003, nós fizemos a primeira revitalização, colocou estrutura metálica, vidro.
Sabino. Que aí, de alguma forma, facilitou até a vinda dos visitantes para conhecer os achados, né? Porque não sei se você lembra como era antigamente. Não, eu não Era cheguei. era uma tela verde, igual essas telas de alambrado, e aquelas madeiras de eucalipto embaixo, o chão forrado com aquelas conchinhas da Álcalis, que a gente conseguiu um caminhão, espalhamos ali, e eu falava, pô, isso tá parecendo um galinheiro. Entendi. Aí até que a gente... Então aquela coisa foi feita, de repente, improvisada. E agora vai fazer uma coisa mais profissional, mais bonita, de repente mais durável, né? Aí se fez em 2003, aquilo. Aquele deck de madeira ali. Isso. Aí em 2002 nós fizemos um projeto para fazer prospecção no município. Esse projeto no município nós fizemos, deu num total de 15 sítios, hoje nós temos em Rio das Ostras. 15 sítios? 15 sítios, entre sítios históricos e pré-históricos. Então, quer dizer, eu estou falando nós fizemos, que era o grupo todo que estava trabalhando. Então tinha diversos. Quando foi 2015, fez uma outra revitalização. Quem é que estava? Sabino. Se fez. Agora está lá, deu cupim na armadeira, que tem uma armadeira de eucalipto, isso, e está se tentando e não se consegue refazer. E a ideia era pegar o lado de trás. Eu falei, não adianta repegar o de trás, isso da frente está ruim. Que na verdade vai ter que, de repente, reformar o que já existe para depois pensar numa ampliação. Você teria ideia de quanto, um chute assim, quanto que teria que ser gasto, por exemplo, para ampliar? Olha, eu não tenho ideia. Porque ali pode ser feita em estrutura de concreto, né? Uma cobertura de alumínio. Eu acho muito bacana aquele conceito daquela coisa de madeira, com uma estufa que na verdade o ar-condicionado está lá geladinho, os visitantes estão passando ali por dentro. Assim, eu acho bacana. E a gente fazer lá atrás, eu estou dizendo, o caixote todo dessa forma, depois por dentro a gente vai modelando no que a gente quer. Vai modernizando. Vai modernizando, vai fazendo uma coisa e outra. No Rio tem a igreja, eu acho que é Santo Antônio ali, perto do Bombeiro, onde tem um prédio da Petrobras grande ali. A Petrobras começou o Senado, a fazer... edifício Senado ali. Não, da Petrobras ali grandão que tem, eu esqueço o nome, perto do Bombeiro, e tem uns prédios da Petrobras ali. Ela começou a bater estaca, a igreja, acho que é Inválidos, começou a ceder. Eles foram lá para reforçar, fazer a contenção. Começaram a escavar, encontrar o piso original da igreja a 1 metro de profundidade. Ele hoje está todo à vista, com vigas de concreto, vidro, todo iluminado. Você entra na igreja e vê a parte de dentro. Então você está imaginando o futuro do Museu Sambaqui, alguma coisa semelhante a isso. Semelhante a isso. Pô, legal. Que eu vejo que vai acontecer no Palácio do Catete, que eles fizeram uma obra, parecia um piso lá embaixo, no Palácio do Catete. Porque ali na igreja, aquilo tudo ali era alagado. O Campo Santana era uma lagoa, então tudo aquilo ficou alagado. Então eles refizeram aquilo, ficou bom. A ideia é a gente fazer dessa forma, ir modelando, ter uma reserva técnica do material que sai, a reserva técnica a gente põe, porque aí a museologia pode de vez em quando trocar uma peça ou outra. De repente monta até um curso de museologia aqui, uma pós-graduação. Pois é. Aí a gente... Tem potencial, né? Tem potencial da gente trazer estagiário. Estagiário precisa de campo. Então a gente traz o coisa. Eu sou daquela época que estagiário não ganhava dinheiro. Hoje já tem as bolsas de iniciação científica. Hoje se você chamar um estagiário e falar assim, você vai, quanto é que eu vou ganhar? Aí falou, mas de qualquer forma, quando você recebe esse estagiário, movimenta a economia, né? Movimenta. Porque o camarada vai ter que ficar aqui, vai fazer a pesquisa Não, mas aí dele. eu tô trazendo ele, já trouxe outros, tanto aqui outros lugares que a gente ia, hospedagem, alimento, ele não gasta nada. Não, mas eu digo assim, o benefício para a cidade, né? Pra cidade, porque o pesquisador está circulando por aqui, o professor a metade do dinheiro vai ficar aqui. É verdade. Eu estou ganhando dinheiro da cidade, mas estou deixando tudo na cidade novamente. Legal. Na cidade novamente. Agora, voltando a falar desses 15 sítios, a realidade desses 15 sítios históricos arqueológicos, todos eles estão dentro de propriedades privadas? Existe a ideia de futuramente você montar alguma coisa, não sei se parecida com Sambaqui, né? Alguma coisa para você ter um local de visitação?
O que você imagina nesses 15 achados que tiveram assim, em vários lugares da cidade? Olha, eu acho que isso traria muito para o turismo. O museu fechado hoje está perdendo, porque o museu, da forma que ele foi feito, não existe museu desse tipo, com um material in situ que a gente fala, o material está todo ali. No Rio não tem nenhum, muitos poucos estão aí. Então aquilo fechado é uma perda, porque o turismo está aí. Então você imagina que esses 15 lugares você poderia fazer um circuito dentro da própria cidade. Poderia-se fazer um circuito, mesmo que a gente não vai colocar material para apresentar lá no local. A gente tem uma placa dizendo que aqui tem um sítio, coisa. E o material daquele sítio vai estar lá no museu. Entendi. Então eu tenho aquele material no museu, ele vem primeiro, olha o museu, vê tudo. E depois descobre os locais aonde eles foram encontrados. Vê o coisa. E ainda tem por si registrar. Por Legal. Registrar. Nós temos aqui no final, acho que é Avenida Brasil, coisa assim, não sei, nem me lembro mais. Extensão do Bosque. Tem um ali, tem indo lá para Cantagalo. Tem um Sagitário. O Rancho Sagitário ali tem. Aí o que aconteceu? É aquela cerâmica que está no museu, aquele redondinho pequeno. Aquele ali. Então, nesses lugares, você já recolheu esses materiais? Já tem algum material. Ele já está preservado, já tem, mas você coisa. Pode perfeitamente no futuro falar, nesse local foi encontrado restos. E tem material, vamos dizer, aquela urna grande, aquela urna funerária, foi ali do Serra Mar. A senhora estava fazendo a cisterna, coisa assim, ou fossa, encontrou. Olha, aí, que legal, hein? E tinha esqueleto, ela jogou o esqueleto fora. Meu Deus. O pedreiro jogou fora. Imagina, nós chegamos assim, lá, ela dava álcool pra gente passar na mão para não pegar naquilo, porque tinha enterramento. É dali. Aí tem o Sagitário, ali. Aí o que acontece? Foram lá, passaram a máquina na metade do Sagitário, do sítio. Meu Deus do céu. Em frente a ele tem um outro, que é histórico, ali é pré-histórico, e tem cerâmica ali ainda para ser restaurada. E em frente tem um Sítio da Jaqueira, fica no alto do morrinho. Diz que vão fazer, eu passei lá, tinha uma placa para fazer cemitério crematório, alguma coisa assim. Caramba. Ninguém tá fazendo nada, ninguém tá fazendo dana mínima. Naquela outra fazenda ali, que é onde tem búfalo, coisa, ali, eu esqueço o nome da fazenda, aí nós registramos 2 ali, aquela casa de fazenda, do lado tem material, e um outro que fica no alto de um morro. Porque quando nós ficamos sabendo era assim, não, tem o pasto do cemitério. Eu falei, opa, esse aí é o melhor, é o primeiro que eu vou. Foi difícil encontrar porque disse que a gente entrava pelo Serra Mar, até que nós descobrimos que era por aqui. É no alto de um morro, de uma colina, tem uma casa ali em cima, uma fazenda, muito material. Nós coletamos aquele material por cima, mas não deu continuidade de escavar, porque o projeto era só de prospecção, não era de escavação. A gente tem que fazer um projeto de escavação. Aí tem aquele outro lá que a gente não chegou a registrar, ver muita coisa, onde tem aquela negócio dos sem terra, coisa assim, ali também tem. Por lado lá daquelas estações ferroviárias, Itapebuçus tem um sítio. É riquíssimo. Itapebuçus tem um sítio que eu fiquei sabendo que eles derrubaram uma casa que tinha embaixo. Jogaram tudo em cima do sítio. Meu Deus do céu. Assim. Aquele morro onde tem aquela casa de vidro em cima, eu peguei material lá do lado. E as informações que a gente tem são muitas. Que ali tinha um antigo curato ali naquela fazenda. E ali era uma fazenda de cana, que a cana dali saía para ser moída no engenho central de Quissamã. Ela saía daqui para ir para Quissamã. Até porque o centro da questão da cana era Quissamã, né? Pois é, então saía daqui para lá. Então a gente não conseguiu entrar. Mas tem aquele sítio ali embaixo, nós coletamos cerâmica, tem material lítico, tem outros materiais que não permitem da gente entrar para fazer um trabalho. Agora eles estão fazendo aquele plano de manejo novamente, aquela coisa toda. Eu cansei de ir falar, vocês estão falando de planta, vocês estão falando de... E estão esquecendo da história. Mas está esquecendo da história. Aí vem agora o resort,
que está na mesma situação. O Alphaville tem material, o Itapuã-Sul tem material, Mar do Norte tem informação de material. E aí? E cadê? Cadê? Entendi. Então, você está me abrindo os olhos para uma outra realidade. Quer dizer, quando o camarada faz o EIA-RIMA, quando ele vai fazer um grande condomínio, até mesmo a prefeitura vai abrir um loteamento, quer dizer, se você tem a preocupação de fazer o EIA-RIMA, você pode ter a possibilidade de ter algum resto arqueológico. Você descobriu, não quer dizer necessariamente que o empreendimento não vai sair. Não vai Simplesmente sair. O arqueólogo vai lá, faz todo o trabalho que tem que ser feito, coleta tudo que tem que ser coletado, Isso. preserva a história. Preserva a Beleza, história. agora continua a obra aí, porque o que a gente precisava para falar da história dessa localidade nós já encontramos. Entendi. Aquele loteamento está abrindo ali no Serra Mar, do lado do Posto Chacon, a gente tinha informação que ali tinha cerâmica naquela área. Não pudemos entrar na época. Hoje eles estão fazendo aquele loteamento, tentei entrar, não deixou, porque aquele cara não deixa entrar. Ali para Cantagalo, tem outro loteamento também, não deram atenção. Eu passei por ali fazendo gás, né? Andei aquilo tudo. Tem, como é que eu vou dizer? Essa nova instalação de água que estão trazendo a adutora, nova adutora. Que de arqueologia? Nada. Caramba. Quando fizeram a estrada do contorno, encontraram um sambaqui. Quando eu cheguei lá, já tinham tampado o sambaqui. Meu Deus do céu. Então quer dizer, eu fiquei você sabendo, à medida que vai fazendo as obras, né? Vai você aparecendo. faz uma adutora, você faz uma estrada, você pode encontrar. Mas você acredita então que de repente é um pouco de falta de conhecimento das pessoas, que as pessoas têm falta de conhecimento e desleixo também. Entendi. Não, que eu digo assim, a imagem que a pessoa tem é a seguinte: se o arqueólogo vier aqui, minha obra vai parar. Quando na verdade o camarada ele vai estar ávido em conseguir pegar tudo que ele puder pegar ali para poder preservar, levar para um centro de memória, sim. E a partir daí, beleza, agora você pode continuar a sua obra aí. Na fazenda, conhece a fazenda Maçangana? Não. Do lado do bombeiro. Ah, tá. Tem uma área ali, Fazenda Maçangana. Nós fomos lá, demos a volta, chegamos no final, eu não sei qual o nome da rua, atrás do bombeiro ali, estão fazendo uns prédios, coisa ali assim. Dá para aquela rua ali, já o final ali. Encontramos um sambaqui, ficou sambaqui do Maçangana. Caramba. Ele já estava parcialmente destruído porque estavam tirando areola. Aí nós fomos lá, coisa... Em 2015 eu voltei lá, tinha vários piscina, os garotos brincando de mergulhar porque já tinham cavado, tirado o material todo. Se sobrou uns 10%. Caramba. Então eu estou entendendo que além de você ter prospectado, né, retirado esse material e preservado, você vai ter condição de demarcar todos os lugares onde ele foi encontrado, o que foi encontrado, e você meio que vai tentar contar um pouco da história, né? Esse território vivia em sambaquis, de repente esse território viviam os índios, anos depois, de repente aqui era uma galera já do período colonial, né? Das fazendas, entendi. Porque foi assim, tinha um homem do sambaqui, era um povo que vivia da caça e da coleta. A gente diz que mexeu, ele comia. Qualquer lagartixa ele comia. Ele não tinha abrigo. Ele não construía casa, não construía abrigo. Ele fazia, que a gente chama de paravento. Botava folha de coqueiro, uns galhos, alguma coisa, e deitava ali atrás, porque o vento era muito grande, muita areia, né? Beira de praia, beira de rio. Porque o sambaqui vivia praia, mangue, rio, lagoa, essa área, porque ele comia muito molusco, essa coisa toda. Ele vivia da caça e da coleta. Por isso, lá naquela maquete, tem essas etapas do cotidiano deles. Do dia a dia do porque sambaquiano. Queria uma cena do sambaqui. Uma cena do sambaqui não dá pra fazer. Nunca viu o cara? Vou fazer. Não dá. A gente imagina. Tudo que você faz tamanho natural, você erra muito. Então vamos fazer pequeno. Aí nós pegamos livros, juntamos tudo. Peguei um mapa mais antigo que eu encontrei na prefeitura, na época, foi
1940, alguma coisa assim. Levei para o Roberto Sá, ele estava fazendo a baleia e começamos a trocar ideia. Foi da onde saiu a maquete, né, com aqueles índiozinhos pequenininhos. Entendi. O busto do Homem do Sambaqui foi recuperado do crânio, aí se fez em resina, e a esposa dele, a Clara Arthur, tem essa técnica, ela fez com plastilina, fez a reconstituição do rosto que poderia homem, ser o Homem Sambaqui. Isso. Mas aí, o que acontece? A parte de boca, nariz, orelha, isso vai da criatividade do artista. Aí ela fez, pintou, botou aquela tinta, só que ele ficou numa posição ali que pega muito sol, naquele vidro. Queimou a tinta, aquilo é tinta automotiva, então queimou, ele ficou escuro. Aí o nego chega lá e fala assim, não, porque ele era negroide, porque a Zuzia é negroide, ele era negroide. Não, não é. Aí a tinta que escureceu mais. Ah, entendi. Entendeu? Então a pele do sambaquiano era mais clara que... Era mais clara, era bronze do cara andar na praia. Entendi. Andar na praia, né? Era assim. Então, era o Homem do Sambaqui. Aquele ali tem 4.000 anos, tem outros mais. Aí, aquela cerâmica, aquele vaso cerâmico, a gente pegou, ele deve ter uns 2.500, quer dizer, mais novo. Entendi. Então você vai reconstruindo a história de acordo com o que vai sendo encontrado. Aí depois vem a parte do escravo, a parte da história. Né? Das grandes fazendas. Das grandes fazendas, essa coisa toda. Daquela questão do tráfico clandestino de escravos, que era muito mais forte no interior, porque o pessoal estava com medo de ter navio apreendido na capital da corte. Mas diz que aqui teve. Teve o Morro do Limão aqui, aí era um ponto. Diz que até o Eusébio de Queiroz esteve aqui para poder saber por que estavam desembarcando clandestinamente em Búzios e aqui em Rio das Ostras. Porque tem aquele poço ali, né? Isso. Lá dentro. E quem era dono do desembarque aqui era o pai do Casimiro. Pai do Casimiro, que todo mundo se esquece que era um grande traficante de escravo, né? E na verdade essa galera ganhava muito dinheiro fazendo essa transação com os escravos. O Casimiro nasceu aqui na praça, né? Nessa pracinha aqui, onde é aquele laticínio. É mesmo? Não sabia não. Nasceu aqui. Que ele nasceu ali. A casa dele era ali, a casa do Casimiro era ali, do pai dele era ali. Onde fica o laticínio. Onde fica o laticínio ali do lado da onda, não sei o que. E normalmente os nascimentos de crianças eram dentro de casa, você chamava parteira? É, a parteira, então tem essa coisa toda. Então o pessoal vive reivindicando que Casimiro é barrense, então na verdade Casimiro é riostrense. É daqui, não, é porque aqui pertencia a Casimiro. Aí dividiu, aí nós ficamos com Casimiro. Levaram para ele lá. Levaram para ele lá. Então agora eu vou passar umas fotinhas pra gente poder falar um pouquinho dessa história do sambaquiano aí, umas fotinhas bacanas que eu consegui pegar no arquivo. Juliana, passa as fotinhas aí pra gente. E aí é aquela... Então, esse aí é a reconstituição do Homem do Sambaqui, né? Aí tem um mapinha ali atrás, que foi um artista local que fez e colocou, depois ele plotou os sítios todos ali. Muito bacana. Eu tô entendendo que então... essa cor de pele seria o mais próximo do que é. Esse aí é o original. Na época que ficou pronto, ele estava nessa cor. Isso foi que ano? 97? 98? 2000? Isso foi 2015. 2015. Aquele mapa que tem a localização dos sítios arqueológicos, aquele mapa ali, para mim, é uma preciosidade. Aquele é legal. Aquilo ali tinha que estar no outdoor na entrada da cidade. Aqui, está na terra do Sambaqui. E foi feito vários, imprimiram e vendia, dava. Tem um monte desses. Então vou ver com o pessoal da Fundação. Ainda deve ter algum lá. Deve ter algum lá. Vamos passar a próxima? E aí aquela maquete, eu peguei de um vídeo que a TV Brasil fez aqui no Museu do Sambaqui. Eu acho muito bacana essa maquete, porque ela mostra como seria o dia a dia do sambaquiano. Isso aí a gente fez mostrando o cotidiano do Sambaqui. Aí tem várias etapas. Outra coisa que é interessante, que pouca gente sabe, são aquelas pinturas óleo sobre tela que tem lá dentro. Que também mostra o cotidiano. Aquela ali é um pouquinho diferente. O que foi feito ali? Aquilo ali também é autoria minha.
Francisquete passou a tinta, mas quem desenhou fui eu. Aquilo ali foi feito da seguinte forma: eu, Denise, e tinha um outro professor aqui, o Wilson Rolim. Não sei se você lembra dele. Eu já ouvi falar. É uma figura ele agora voltou para a terra dele lá em Mariana. Aí falei com ele no outro dia. Então nós começamos a pintar. Aquela madeira que está ali, que é a coluna, aquilo ali é a árvore que sai os galhos. É só você reparar que aquilo é a árvore e sai os galhos da própria árvore ali. Aquilo ali a gente chama de ótimo climático. É no período ótimo climático, é o período que tem tudo, que tem muita flor, muita planta, muita caça, muita comida, muita fruta. Seria a melhor fase do planeta Terra ali, e a melhor fase para os sambaquianos poderem se alimentar. Era tudo de bom que tinha, aquilo ali era o ótimo climático. Então tá feito naquela estela ali. A outra que está no samba, na maquete, é mostrando o litoral que vai para Macaé, que mostra a ilha. Eu acho que ainda tem a Ilha de Santana lá, que também tem um samba aqui. Ah, entendi. Legal. Vamos para a próxima? E aí é uma outra imagem dessa maquete. Eu acho muito bacana mostrar os alagadiços, mostrar as estruturas onde eles ali é o mangue, né? Eles coletando material no mangue. Aí na praia tem uma baleiazinha passando e eles estão fazendo coleta de frutos. Aquele morro ali seria o Morro do Limão? O atual Morro do Limão? Ou não necessariamente? Eu acho que sim, eu acho que é. Não vendo, não seria. Mas de qualquer forma... eu não sei de que lado que foi tirado. Que na verdade a câmera foi passando, eu printei a tela. Foi pegando. Vamos para a próxima? E aí é aquela situação que você comentou, que colocaram na parte ali bem isolada do vidro, exatamente para preservar o máximo possível. Ali tem uma lâmina de machado, tem batedor, tem quebra-coquinho, tem uma série de material. E nesse cantinho cá embaixo, ali perto daquelas pedras ali, perto do material lítico, na direção do joelho, vamos dizer, ali tinha uma criança também. Só que a criança... tinha uma criança. Visto quando eu cheguei em Rio das Ostras. Tinha uns buracos de estaca. Só que a criança a gente não preservou porque quando tirou dali ela esfarelou. Ah, que pena. Por causa da umidade. Tu vê que ele está mais esbranquiçado. Vê as pernas, está mais esbranquiçado da umidade que tinha ali. Aí nós tivemos que usar esse argumento de tirar ele, botamos a vitrine meio que flutuante para não pegar a umidade do solo. Entendi. Isso aí, os efeitos do tempo. Vamos para a próxima? E tem uma curiosidade naquilo, que um casal de visitantes, ninguém gosta de contar, mas é bom contar. Não, é bom contar, porque no Seis Seguidores a gente conta tudo. Porque senão vai falar, você emendou o crânio. Emendei, tá todo coladinho lá, restaurado. O casal de visitantes, visitando, conversando lá dentro e discutiram entre eles, né? E a criança também passeando por lá. Só que a criança estava com um pedaço de pau na mão. Aí a criança chegou lá e meteu o pau na cabeça do crânio e quebrou. E os pais irresponsáveis batendo boca, aí conversando. Liga para mim, o que eu faço, Júlio? Não faz nada, deixa quebrado, até eu chegar aí. Aí eu tive que recolher para poder tentar restaurar alguma coisa, botar no lugar. Meu Deus do céu, gente. As pessoas... E aí você tem o aspecto do Museu Samba aqui. Eu estou entendendo que foi o primeiro layout da entrada do Isso, foi o museu. Primeiro layout. Esse jornal é de 23 a 29 de abril de 99. Então, deve ter sido na inauguração. Isso. Aí tinha... hoje tem uma cerca de ferro aí, né? Uma grade de ferro. Essa madeira que tem aí, nós colocamos lá naquele terreno do lado, né? Que seria ali futuramente a expansão, futuramente, né? A expansão, botamos ali. Aí veio alguém e colocou do lado de fora, na rua de trás, naquela rua Friburgo ali, Nova Friburgo, alguma coisa. No outro dia passou, não tinha mais placa. Meu Deus. Levaram a placa. Mas era assim, a telha era aquela telha de... Primeiro se tentou botar palha, né?
Aí botou se tá boa, mas tá boa também não deu jeito. Aí tirou, botou essa telha vegetal, que também não deu certo depois, aí teve que fazer a obra. Na verdade, a completando. galera não se liga que o nosso ambiente marinho ele é extremamente agressivo com tudo que você faz, tudo né? que faz. É agressivo com carro, é agressivo com eletrodoméstico, é agressivo com os revestimentos que você bota na sua casa. Então você tem que estar sempre atento ao tipo de material que você vai colocar e que vai durar bem. Ali. Vamos para a próxima? E aí foi em 96 quando o pessoal já estava pensando em transformar a Casa do Bento da Costa Júnior em centro cultural. Isso. O ano, né, o mês que essa foto foi tirada, né, em 96, seria o finalzinho da gestão da Tereza Gianazzi, né, que foi a prefeita que substituiu o Cláudio Ribeiro, mas ali o Sabino, eu acredito que já estava eleito, né? Em 97 ele ia começar o governo dele. E parece que, até quando eu trouxe o Sabino aqui, nos Seis Seguidores, ele falou que teve muito problema porque foi desapropriar, porque a ideia era fazer um supermercado aí. Iam vender o terreno e iam fazer um supermercado em cima. Você vê, olha a perda que você teria para a história de Rio das Ostras se essa ideia do supermercado se tivesse seguido. Doideira. Foi isso. E isso foi quando? Essa foto? Bom, o jornal é de 27 de novembro de 96. Então, 96 foi mais ou menos a época que nós começamos, né? Porque a época que estava começando a formar a fundação foi quando o Sabino chegou, né? Estava começando ainda as coisas ali. E quando foi em 2003, acho que foi 2002, 2003, eu e Denise registramos no IBRAM, o museu. Instituto Brasileiro de Museu. Aí tem um registro do Museu do Sambaqui da Tarioba, registrado com o museu, a Casa do Dr. Bento como centro cultural e Rocha Leão como centro cultural. Pô, bacana. Aí nós registramos no IBRAM. E essa Casa do Dr. Bento, ela é tombada pelo município. Tem um tombamento dela via Câmara de Vereadores, alguma coisa assim, né, que foi tombado. Eu cheguei a fazer uma lista, nós chegamos a fazer uma lista de bens que poderia ser tombado e a gente, para apresentar no Rio, no INEPAC, para fazer a nível estadual. Mas aí rolou isso aí não vale a pena, que não sei o que, aquela coisa, né? Mas aí, se fosse tombado pelo Estado, teria algum benefício, assim, para a cidade, em termos de... Não, teria o material que a gente poderia brigar mais um pouco, né? Entendi. Poderia conseguir, de repente, mais verba, né? Vamos dizer, preservar. Tem aquela igreja, aquela fazenda lá, Santa Luzia, essa que eu falei ali dos búfalos, que a gente botou o nome de Casa Rosa. Aquela fazenda é antiga. Diz que ali frequentou o Brizola quando vinha jogar no cassino, né? Tinha um cassino ali, lá perto. Sabia não. Aonde tem os sem terra lá, ali tem um cassino. Eu fui até lá, fui recebido com o facão na mão, mas eu fui lá. Às vezes acontece, pessoal meio nervoso. Assim, então ali tinha um cassino. Nessa época, essa estrada aqui era terra, né? Não tinha calçamento, era terra. Aí o cara entrava pelaquela estrada, passava naquela lagoa ali que tem, não sei o que, para ir para fazenda, jogar, aquela coisa toda. Tem umas historinhas dali. E aquela fazenda vale a pena, aquela Casa Rosa vale a pena tombar. Como vale a pena tombar a Casa do Dr. Bento, aquele mirante lá na Margarida, né? Margarida, coisa assim. Tem um sino antigo que está lá em Rocha Leão. E esse sítio aí o pessoal já andou falando que andaram fazendo umas expedições a pé para lá. Tem um sino lá que tinha que trazer para cá, tinha que fazer algumas coisas. E na verdade eu estou entendendo que eu tinha sempre essa visão de que tudo era atraso de obra e gasto. Já chegamos à conclusão que não, que você vai preservar e vai chegar para o empreendedor, pode continuar sua obra, que o que a gente precisava preservar, preservou. E você consegue capitalizar isso aí positivamente para a própria cidade, né? Ela pode virar uma rota de pesquisadores, de turistas. Quando a gente sai se eu estiver fugindo, você corta. Tá. Quando a gente sai da Baleia para ir para Areias Negras, a gente passa num lugar ali que só tem mato, né? Isso.
Aí você passando ali já naquela estradinha lá no final, quando você vai fazer a curva, você olha para sua esquerda, que tem um lugar ali tipo uma picada no mato. Ali eu entrei ali. Era aberto aquilo ali, você entrava de carro, eu entrei com a picape até lá em cima. Não é muito longe, só não dá para manobrar. Ali tem o resto de uma fazenda. Olha só. E tem umas colunas barriguda. Assim, porra, muito bonita. Aquilo ali tinha que ser limpo para ficar à vista. E aí agora tem mais um lugar que você pode visitar. Mais um lugar para visitar. Entendi. Que você passa ali nos costões rochosos. Eu cansei de atravessar ali pela beira da praia, ali, pelas pedras, de um lado e pro outro. Não tinha nada daquilo. Poxa, que bacana, hein? Vamos para a próxima? E aí, quando teve tombamento mesmo lá, assinou o decreto 78 de 99, decretando o tombamento do sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba, que fica na Casa de Cultura de nosso município. O sítio foi catalogado pelo IFAM, e o sítio é responsabilidade da Fundação Rio das Ostras de Cultura, que deverá resgatar e zelar pela memória do patrimônio histórico. O ato foi publicado neste último final de semana. Então aí já é o ato de tombamento mesmo pela Essa foto pela prefeitura. não tem não, manda pra mim. Opa, manda. A partir de 6 seguidores eles vão nos arquivos. Manda pra mim. Vamos para a próxima? E aí é o mapa, que eu mapinha. consegui essa foto, mas ela não está muito boa. Eu me comprometo a tirar uma foto bacana. E então, eu agora, com essa conversa contigo, eu já entendi. Então, não necessariamente todos esses lugares, os materiais estão lá para serem prospectados. Já foram prospectados, mas você tem uma ideia do que foi descoberto. Tem alguma coisa na vitrine lá. Sítio tal, aí tem 2 pecinhas. Sítio tal, tem 2 pecinhas. Tem assim, não tem muita coisa. Entendi. Mas tem pouca coisa. Não, mas aí você já tenta reconstruir um pouco da história. Agora, chegou a ser escrito algum livro falando especificamente da localização desses sítios? Porque eu vi que a literatura era mais voltada para o próprio Museu Sambaqui. Essas outras localizações você não tem uma linha do tempo. Não. Se você procurar, as pessoas não sabem. Nós temos 3 publicações na Europa. É mesmo? 3 publicações na Europa. Ninguém deu atenção aqui. Lá tem 3. Em inglês? Em inglês, sei lá o francês. quê. Tem lá. Que a menina publicou. A Denise? Não, a Denise não, uma outra professora. Aí tem projetos que se fazem aí, escreve, faz um trabalho, faz outro. Tem gente que começa a pegar algumas coisas e fala muita besteira. Algumas coisas, mas que não é verdade, mas fez. Da onde ela tirou aquilo, eu não sei ou sei, mas não posso também ficar criticando todo mundo. Então, assim, tem muito trabalhinho. Qual é a nossa ideia? Sempre foi fazer uma reserva técnica. Que nós já temos o espaço, que é aquele quartinho que tem ali do lado do museu, que a gente chamava quartinho do Dr. Bento. Sempre foi quartinho do Dr. Bento aquilo. Nessa reserva técnica você deixaria os materiais que não estão em exposição? Que não estão em exposição. Todo o material fica ali. Tem alguma coisa ali, mas tem outras que estão no Rio. Deixar todo o material ali. E tem material da fundação também, a gente já dá um jeito de colocar junto. Catalogar, botar tudo. E todo esse material de fotografia, publicação, não sei o que, tudo isso ficava em arquivo. Mas tem que ter uma pessoa que tenha cuidado para manipular aquilo. Preservar, eu vou te emprestar aquilo, copia e me devolve. Aí se você for lá, eu quero o relatório do ano tal, não sei o que, tu não encontra. Não tem, sei lá onde foi. Então essa reserva técnica faria você tudo organizaria esse acervo. Tudo isso que vai dar apoio para pesquisa e vai dar apoio para outras coisas. Porque se eu tenho uma reserva técnica, amanhã tem um município aqui do lado. Sei lá, vamos chutar, Macaé. Vamos fazer um trabalho lá. Aquele material que foi coletado tem que ir para uma reserva técnica. Ele tem? Não tem. O mais próximo onde é? Rio das Ostras. Então traz esse material e coloca em Rio das Ostras.
E esse Em contrapartida, ele vai dar o que eu precisar. Eu preciso de estante de arquivo, não sei o que, papapá, ele me dá aquilo e eu guardo o material dele. E outra coisa, você está atraindo esse pesquisador, poxa, reserva técnica de Macaé. Não, está lá em Rio das Ostras. Tá lá em Rio das Então Ostras. ele vai estar circulando por aqui, vai estar pegando o material que ele precisa, de repente, né? Oh, que bacana. Você sabe que tinha quem fazia pela cultura ganhava o título de comendador? Não. Hoje, então, né? Todo ano tinha. Eu ganhei, eu acho que no segundo ano. E eu sou comendador. E que ano? E eu não sei, foi logo depois que a gente fez o museu. A primeira vez. Então foi deve ter sido final 2001, de 90. 2001, 2002, assim. Quando fez a APA, sei lá o que, de Iriri, veio o Conde recebeu. Era assim, então tem uma medalha, eu tenho a medalha, tem um diploma que está num vidro. Como é que é? Comendador da Estrela do Mar de Rio das Ostras. Pô, que bacana. Na verdade, é o mínimo que você pode fazer pelas pessoas que fazem pela arqueologia, fazem pela história. Aí dava assim, aí todo ano dava. Era meia dúzia, não sei o quê. Aí fazia assim, aquele Ricardo Aguiar. Ele eu tô precisando trazer ele aqui, mas ele não... Ele eu acho que tem também. E algumas pessoas assim, tem um outro amigo também que era daqui, que agora está em Maricá, Edgar de Carvalho. O cara é muito bom, mas já está velhinho, já não está dando para fazer isso, a gente carregar ele. Então... qualquer coisa a gente vai lá em Maricá falar com ele. Tem essas coisas assim que valia a pena valoriza o trabalho do cara. Uma vez eu falei, poxa, eu podia fazer um encontro dos comendadores, pô. Vamos fazer todo mundo, vamos trazer. Vamos sim. Aí depois o Sabino, eu recebi da mão do Sabino, com fotografia e tudo. Você conheceu o Marquinho Brochado? Não, já ouvi falar, mas não conheci. Naquela casa de esquina, bem ali em frente à fundação, né? Ele morava ali. Aí, mas o cara era piradão, cabeludo, não sei o que, bebia muito, aquele negócio, bebia tanto que ele passava 2 dias bêbado do lado, ninguém via ele. Era assim. Então, eu acho que foi a única vez que eu vi o cara arrumado, vestido, de banho tomado. Foi aquela vez. Quando recebeu o título? Quando eu recebi a minha medalha. Olha só. Eu estava recebendo a medalha. Quando eu levantei a vista, ele estava lá que foi bem ali na casa do Dr. Bento. Aí estava lá encostado, do lado de lá de cá, a casa. Ele estava encostado na varanda. Aí eu saí de lá, depois eu recebi os cumprimentos, sei que desci, vim cumprimentar ele e agradecer ele. Ele de banho tomado, cabelinho penteado, não sei o quê. Eu falei, tá bonito. Não, para você eu tenho que estar bonito. Valorizou, né? Valorizou. Agora, falando especificamente da história indígena e da história do escravizado negro, existe algum vestígio não necessariamente de ocupação, mas, por exemplo, cemitério? Porque eu já escutei, e aí eu não sei se eu estou enganado, se a pessoa, de repente, passou informação furada, era que naquela região onde fica a feirinha, a Rua da Feirinha, teria traços ou teriam descoberto no passado cemitério indígena. E na área onde hoje fica o Parque da Cidade, que na verdade é ali em Nova Cidade, já ainda ali por Rio das Ostras, né, teria vestígios de cemitério de escravos negros. Existe mesmo algum vestígio ou algum indício de cemitério indígena ou de cemitério de escravos em Rio das Ostras? Não. Eu desconheço, não sei. Quer dizer, fiquei sabendo agora, vale a pena investigar. Vale a pena investigar. Né? Então, nada como um trabalho de arqueologia. Pois é. O que tem na feirinha, eu acompanhei, passava lá porque eu não podia falar nada. Quando botaram a tubulação de água. Porque eles estavam botando a tubulação de água, fazendo a zen, e tinha uma outra obra que estavam fazendo grande. Aí eu fui numa reunião, fui convidado para uma reunião de meio ambiente, não sei o que fui. Aí eu falei, o que eu estou falando aqui é o que eu falo sempre, toda obra tem que fazer o levantamento arqueológico. E aí você vai verificar se tem alguma coisa ou não. Aí eu fui e fiz o comentário,
uma pessoa se levantou e falou, vai continuar falando? Isso é uma denúncia. Eu digo, não, não é denúncia, eu estou comunicando, falando o que se deve fazer. Eu estou dentro de uma reunião científica, eu posso conversar e falar isso. Se você falar mais uma vez, eu vou lhe prender. Ué, gente. Falou isso. Eu vou lhe prender. Isso. Aí, quando terminou, que nós saímos, veio, bateu no meu ombro, você quer continuar a conversa? Eu digo, a hora que você quiser. Quiser ir para a delegacia agora, pode ir. Eu ia para a delegacia, ela ia fazer uma denúncia contra mim, eu ia fazer uma contra ela. Simplesmente. Gente. Ué, então a pessoa imaginou que só porque você estava falando em nome da ciência, que poderia ou não encontrar alguma coisa, você queria de repente embargar a obra, ou as pessoas viram que tinha restos arqueológicos e mesmo assim passaram o cano em cima. Pois é. Ali na desconhecimento total, então. Ali na feirinha tem uma coisa que intriga muito. Eu espero que não tire dali tão cedo. Do lado do prédio tem umas árvorezinhas e tem um cantozinho de muro ali, de parede. Sou doido para mexer naquilo. Ninguém sabe o que é aquilo. Ninguém sabe. É logo no início, quando passa o sinal? Não. Tem a feirinha e tem a rua e tem aquele prédio grande ali que tem as lojinhas, não sei o quê. Ali na esquina daquela ruazinha. Da praia? Não. Do lado de cá. Da rua. Na esquina da rua ali. Aquela rua de dentro. O que é aquilo ali? Não ponto sei. De interrogação? Um ponto de interrogação. Pode ser uma parte de cemitério, pode ser uma porta, pode ser tudo. Pode não ser nada. Não, e a galera não consegue entender isso, né? Que você faz um achado desse, isso é bom até para a própria cidade. Pois é. E aí você tenta reconstruir, você tenta remontar, mas a vida vai continuar, você não vai destruir o prédio. E tem uma história que ali, naquele ponto ali também, pode ser alguma coisa disso, que ali tinha uma parada de tropeiro. Porque está perto da Amaral Peixoto, né? Tem uma parada de tropeiro ali. Quando o pessoal trazia o gado da fazenda de colégio lá de Campos, ele trazia por aqui que ia para Campos Novos. Ah, tá. Então, era tudo jesuíta. Ele trazia o gado, passava por Rio das Ostras, passava por dentro do rio ali, né? Porque não devia ter ponte, passava pelo rio, parava ali, tinha uma parada ali de descanso do gado, uma parada de tropeiro. Entendi. Ali. Então, quer dizer, você vê que tem resquícios da história. Tem resquício das histórias. Da história ao longo da Amaral Peixoto, ao longo da atual Amaral Peixoto, ao longo da própria praia, né? Tanto é que descobriram o Poço de Pedra, a Figueira Centenária de Dom Pedro II descansou. Quando eu conheci Rio das Ostras, o Poço de Pedra tinha uma caixa d'água lá no alto. Porque o pessoal usava aquela... usava, tinha uma caixa lá no alto, aí depois tiraram. Entendi. Como também onde tinha a igreja, que a igreja disse foi a formiga que derrubou aquele negócio. Então cada um conta uma história. Só que precisa de alguém para emendar essa colcha de retalho. Entendi. Mas de qualquer forma, assim, o trabalho seu, de tantos outros pesquisadores, o pouco que foi preservado, ele já conta bastante da história. Quer dizer, eu estou entendendo então que se você incrementa isso, e agora você tem uma tecnologia mais avançada também. Palmital tem sítio arqueológico, mas eu ainda não fui lá. Esse pro lado do Palmital tem. Poxa, olha que bacana. E você tem uma tecnologia hoje que permite você fazer muito mais coisa do que você fazia 30 anos atrás, quando muito fazia a prospecção, né? Os computadores, né? Tem aquela datação de carbono que o camarada coloca na maquininha. Ele sabe exatamente quanto tempo que aquele resto arqueológico tem um sistema que caiu na minha mão agora para um trabalho, que é do GPR. Tem um GPS, tem um GPR. Tem um nome lá em inglês que eu não sei. O GPR é o seguinte, ele te dá uma leitura do solo através de ondas, tipo ondas de rádio. Aquele negócio, o cara calibra ali 40, 1 metro, 2 metros de profundidade. Ele passa aquilo, ele vai fazendo uma leitura do solo e te dá as imperfeições que tem no solo. Te mostra alguma coisa. Quem está acostumado consegue interpretar os sinais que ele está. Então ali você passa aquilo e ele te diz, aqui tem, aqui não tem. Então você vai ter mais precisão para poder fazer uma escavação. Você não vai escavar tudo. Não precisa escavar tudo. Olha que legal. Você pode fazer isso, é um trabalho que tem que fazer numa igreja lá pro lado do sul, lá para fazer.
Legal. Agora, quando você falou, a gente estava conversando um pouco antes dessa entrevista sobre os achados lá em Itapebuçu, especificamente no Alphaville. E você comentou que o pessoal do Alphaville, a empresa, né, ela tem um grupo ou uma pessoa que cuida especificamente da questão da arqueologia. A questão é, por que nem toda construtora tem essa estrutura que o Alphaville possibilitou para fazer a descoberta arqueológica? Você foi lá, descobriu lá o que tinha que descobrir, fez a preservação, pronto, agora continua a obra. Essa pessoa, essa arqueóloga, ela não é funcionária da Alphaville. Mas é contratada por eles. Mas ela é contratada por eles. Então, todo o trabalho que tem, aí chama ela, a firma é de Vitória, ela é arqueóloga, o marido como é que se diz? Engenheiro florestal. Então, chama, ela vai lá e faz o trabalho de arqueologia. Ela não tem uma equipe grande. Então, quando ela vai, que ela precisa, ela chama. Eu já fiz diversos trabalhos para ela. Dentre eles esse do Alphaville. Alphaville aqui. Você tem ideia de qual era a fazenda que, pelo menos os restos que vocês encontraram no Alphaville, qual era o nome daquela fazenda? Não lembro não. Que eu lembro que quando ela veio aqui apresentar a finalização do trabalho, ela falou sobre ela colocou material em exposição, aquele material está guardado aí. Os 6 seguidores vão atrás desse material. Esse material ficou guardado. Então, a gente procura ajeitar de uma forma ou de outra, mas complica. Tem que ter vontade também. Tem que ter vontade também, igual isso. Aí a outra menina falou, porque tinha umas pedras, quando foi fazer a construção apareceu umas pedras, tinha tipo um muro de pedra, de tijolo. Quer dizer, tudo isso tem que se ver. E na verdade eu estou entendendo que quando vocês, arqueólogos, fazem um trabalho e aí o historiador vai junto, ou a própria pessoal da biologia, da engenharia florestal, quer dizer, vocês vão reconstruindo aquela história e daqui a pouco você chegou na cidade hoje. Você já fica sabendo, ali teve passagem de escravos, ali teve a passagem dos tropeiros, ali teve os indígenas, os sambaquianos. Então, quer dizer, você vai tentando reconstruir toda essa história. Vai reconstruindo tudo. Quer dizer, trabalhando em conjunto, dá para todo mundo trabalhar. E todo mundo ganha um dinheirinho. Todo mundo ganha, todo mundo fica satisfeito porque fez o seu trabalho. Não, imagine a satisfação da construtora, porque ela está lá com o objetivo de ganhar o dinheiro dela. Aí fez lá licenças ambientais, fez lá o EIA-RIMA, beleza. Poxa, descobriu aqui os arqueólogos. Aí o arqueólogo vai ter aquele espaço, né, de tempo, aquele projeto lá para o IFAM, que ele vai ganhar o dinheirinho dele para fazer a descoberta dele. Fez a descoberta, a cidade ganha, porque fica aquela reserva técnica, aquele acervo ali para ser pesquisado, até mesmo exposto. E, quer dizer, olha que bacana, você terminou a obra do condomínio. Poxa, inclusive aqui nós encontramos restos de cerâmica, dos sambaquianos, enfim. E aí você ter o orgulho de falar, não, eu fiz o condomínio, eu estou ganhando dinheiro com ele, porque eu estou vendendo os terrenos, vendendo as casas. Poxa, aí uma parte da história que tinha aqui no subsolo a gente preservou. Preservou. Então, o que eu acho que falta... E ainda pode, vamos dizer, um loteamento tipo um Alphaville. Tipo esse aí, resorts, que são coisas grandes. Aí vai ter lá o quê? Vai ter um espaço de preservação da memória, que você pode colocar esse material exposto ali. Foi encontrado aqui em tal lugar. E você valoriza o próprio lugar. O teu Agora, eu estou entendendo também que é um pouco de ignorância das pessoas, né? As pessoas não têm ideia da riqueza que aquilo ali pode proporcionar para elas próprias, né? Não é só mesmo a descoberta arqueológica que o pesquisador, né, ele vai ter um prestígio porque encontrou aquele material, conseguiu datar adequadamente, faz um trabalho de pesquisa. Pode render fruto para ele próprio. Nós trabalhamos numa região em Minas que o cara planta pinos. E ele plantou isso há tempos atrás e começou a colher. E ele não perde nada. Aquilo é inflamável, pega fogo à toa. Quando pega fogo, vem o seguro, mede, ele ganha do seguro. Mas a árvore está lá. Corta a árvore e vende para carvão. Quando ela não queima, faz outra coisa. Né? Então tudo está
Tudo você tem um retorno. Tudo tem um retorno, tudo tem um retorno. Então dá para se fazer muita coisa, dá para se fazer muita coisa. Nesse município, Buenópolis, foi criado um parque que acaba não contemplou a área dos sítios todo, mas eles fizeram uma sala de museu. Aí tem material exposto, tem pintura rupestre. Atrai lá turista. Tem muita coisa. Os estudantes também têm um ponto de referência para estudar. Porque aqui não tinha a faculdade de arqueologia, né? Começou a faculdade de arqueologia no tempo Marechal Rondon, coisa assim. A faculdade de arqueologia era da Rondon. Aí acabou, entrou a Estácio pegou a Rondon, sei lá o quê. Não é do meu tempo, não. Isso é de ouvir falar. Aí veio a Estácio, pegou, ficou com o curso de arqueologia um bom tempo, mas também acabou e ficou sem arqueologia. E aí prejudica, né? Aí prejudica. O Instituto de Arqueologia era um dos formadores de profissionais em arqueologia considerado pelo CNPq. Nós tínhamos na parte da manhã 10, 15 estagiários na bancada. À tarde, mais 10, 15 estagiários. Tinha muita gente. Então, esses estagiários começaram, se formaram, começou a espalhar aí pelo Brasil. Então, todo mundo... Então, deixou um legado para a ciência. Deixou um legado. Aí, acabou lá a casa que a gente estava. A gente ocupava uma casa de fazenda Capão do Bispo. Ainda vai sobrar espaço para a gente falar dela. Aí, o professor hoje, que é nosso diretor-presidente, que é o professor Paulo Seda, ele é professor da UERJ, e ele conseguiu implantar o curso de arqueologia na UERJ. Olha que legal. O curso fez 10 anos agora, esse mês, eu acho. E você já está formando novas cabeças, novas pessoas coisas, que vão renovar, vão pegar um pouco do conhecimento de vocês. Aquele pessoal que era lá da Estácio, hoje, que estudou lá na Estácio, hoje está dando aula para eles. Para eles ali. Aí tem curso no Museu Nacional de mestrado, doutorado, coisa que não tinha, né? Então a coisa cresceu muito nessa parte também.